Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação. Comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Ediline Lopes e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de melhor filme internacional na premiação em 2025. É a primeira vez na história que uma produção brasileira vence um troféu na premiação mais famosa do mundo. Disputavam com ele Emília Pérez, A Semente Fruto Sagrado, Flow e A Garota na Agulha. O filme de Walter Salles era a quinta indicação do Brasil em todos os tempos. Os anteriores que disputaram foram O Pagador de Promessas, O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro Além, de Central do Brasil, que inclusive tem Fernanda Montenegro, que é mãe de Fernanda Torres, que também concorria ontem nesse filme. O Eduardo Costa, um filme brasileiro, a primeira vez na história, não dá para dizer que não é histórico isso tudo que aconteceu ontem. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa segunda, bom carnaval, boa semana. Ô Júlio, como todo mundo tá falando e vai falar do filme, eu vou falar de duas curiosidades. Uma já até citei aqui na Itatiaia, não sei se não conversa. É que me agrada muito, sempre me agradou muito o fato de que o Walter Moreira Salles, sendo um milionário, né? Membro de uma família que é dona do principal banco privado do país hoje, ele é um cidadão que tem tranquilidade mental, espiritual e material para fazer o que quiser. E ele optou por fazer arte, faz cada vez melhor. Então, veja só, não estou nem dizendo que ele põe o dinheiro dele no negócio não, Júnior, mas o fato dele se dedicar à arte e não acumular mais dinheiro, resulta nisso. Ganhamos pela primeira vez a estatueta. Esse é um ponto que eu acho que deve ser destacado. E sempre pensei assim, Júnior, na próxima encarnação que eu acredito, eu nasci filho de muito rico, eu vou dedicar o meu tempo a fazer um negócio desse. Não estou falando nem de filantropia, não. Eu estou falando de me dedicar a uma arte de corpo inteiro e fazê-la o melhor que eu puder. Esse é um ponto. O outro, eu descobri agora cedo, através dos dois lados da notícia, lá de Santa Luzia, do meu amigo João Bosco, que a mãe dele é mineira de Santa Luzia, nascida na Rua Direita, Elisa Margarida Viana Gonçalves, mais conhecida depois que se casou como Elisinha Moreira Salles. É de Santa Luzia, já foi embaixatriz em Washington, no governo de JK. Temos laços próximos com Walter Salles, que hoje é o grande nome da arte nacional. O William Travassos, um filme brasileiro levando a estatueta aí, uma mais importante do cinema. E bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A gente estava no Brasil com essa sensação de final de Copa do Mundo, né? As pessoas comentavam muito isso. Eu acho que tá valendo, que bom, né? É o cinema brasileiro, eu acho que isso vai gerar mais empregos, talvez um investimento maior na área de cultura pode ajudar essa indústria cinematográfica. A gente tem grandes atores, grandes profissionais envolvidos na área técnica, então acho que é um resultado muito bacana. E vem uma reflexão, quando você assiste o filme, sobre esse período da ditadura, dos dois lados, né? Tanto da área militar como aqueles da guerrilha, e o que aconteceu na história desse país, e alguns absurdos, como esse, você imaginar em torturar uma pessoa, matar essa pessoa, pegar a esposa dessa pessoa, a filha dessa pessoa, manter durante 10 dias, né, sobre tortura. Então é uma história que a gente precisa relembrar, sim, porque isso aconteceu. E a tamanha crueldade que nós chegamos, né, em algum período da nossa história. Então vale como registro, né, como a biografia, né, desse homem que passou por tudo que passou. Tem aí um trabalho da Comissão da Verdade, enfim. Mas é importante a gente não esquecer disso. Sobre a que ponto que o ser humano chega num regime autoritário. Ô Ediline Lopes, acho que acima de tudo é uma história de uma mulher que não sucumbiu à ditadura militar, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente, além da qualidade técnica, esse filme também foi premiado pela história que ele conta dos horrores da ditadura aqui no Brasil. Então, uma forma importante de discutir um acontecimento que, com certeza, teve de formas similares em outros países, e foi uma história contada de forma que chegou a muita gente, porque não só o conteúdo, mas o formato também foi muito bom, a excelência de Moreira Salles em fazer isso. Ele já quase
quase chegou uma vez ao Oscar e dessa vez o Brasil levou, por isso esse clima de torcida aqui, de final de jogo de seleção brasileira no Brasil. Só que uma torcida um pouco polarizada, né? Porque isso também tem reflexos na política. Enquanto políticos da esquerda estavam comemorando mais, alguns políticos da direita, principalmente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, fizeram questão de não comemorar, porque alguns deles, de fato, têm uma ligação com a defesa da ditadura militar e já publicamente fizeram isso. Então, houve uma manifestação polarizada e tudo isso tem um reflexo de declaração na política brasileira, porque nós vimos, por exemplo, o presidente Lula comemorando bastante. Uma curiosidade, Júnior Moreira, o neto da personagem principal dessa história toda, que é o Chico Rubens Paiva, ele trabalha aqui em Brasília no Ministério da Indústria, do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Ele, inclusive, foi para a premiação representando a família. Ele ocupa um cargo de direção nesse ministério, que hoje está comandado por Geraldo Alckmin, e foi representar a família no Oscar lá nos Estados Unidos. O Marcelo da Fonseca, e aí, sua visão sobre essa vitória do Brasil? Parecia Copa do Mundo ontem, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. E que bom, né, que parabéns aí pro Walter Salles, uma vitória, assim, um marco, né, no cinema brasileiro, pra cultura brasileira. Eu acho que o que mais chama atenção nesse filme, que é um filme que mostra toda a dor da tortura, a dor da perda, sem mostrar violência. Mostra um outro tipo de violência, né? Quando a gente vê o que é isso, companheiro, a gente vê as cenas de tortura que são brutais e que no cinema, querendo ou não, atrai, né? Tornam os filmes que mostram a violência, tornam uma curiosidade com o tipo de violência que foi aplicada durante a ditadura. Esse filme, o Walter Salles, ele conseguiu mostrar toda essa dor, todo esse sentimento de perda, sem mostrar uma violência física, né? Simplesmente o Rubens Paiva some, entra num carro e ninguém mais fica sabendo dele. E aí vai mostrando como que isso impacta a Eunice, que é a grande estrela desse filme, né? Eunice Paiva, toda a história dela merece muito ser contada. Não só os brasileiros precisam conhecer, mas também o mundo precisa conhecer. E aí mostra como que isso impacta na família, né? Como que as crianças sentem a falta do pai, como que os amigos sentem a falta, né, do companheiro. É um filme muito bom, Júnior. E eu acho uma bobagem essa polarização, sabe? Por que uma pessoa de um político de direita não pode reconhecer um bom filme, sabe? Que conta, que denuncia uma história triste de um período brasileiro, né? Eu acho que o Brasil acaba perdendo muito com essa polarização, e as pessoas que têm um preconceito de não vou ver esse filme porque ele é da pessoal da esquerda, acaba perdendo um filme ótimo que mostra uma parte triste da história do Brasil. E aí ele não tem tantas lacrações assim, né? Como a gente costuma dizer. Não tem. É um filme que mostra o ambiente familiar, né? O contraste da família feliz no início, no Rio de Janeiro, do final dos anos 60, início dos anos 70, e aí de repente some uma pessoa. Eu fico imaginando se a gente consegue tentar sentir na pele o que é você não saber, né, de algum familiar seu por 25 anos. 25 anos. A Eunice Paiva, o marido dela entrou num carro do Estado, da polícia, e por 25 anos ela não sabe o que aconteceu com ele. E por que incomoda tanto mostrar um fato, uma realidade, né? Que desconforto é esse que provoca no ser humano esse tipo de coisa? Não vou assistir porque é de direita ou de esquerda. Primeiro na balela, né, gente? Isso é uma coisa que aconteceu e a gente tem que encarar isso e aprender com esse passado.